noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, São Paulo. Boa noite, planeta Terra. Mais um Talknet, né? Estamos falando aí pela nossa internet para todo mundo, no nosso programa de todas as noites. Bom, pessoal, vou começando a nossa noite pedindo desculpas por ontem, né? Afinal de contas, não conseguimos fazer a nossa live. Tivemos um probleminha técnico com o Facebook e não consegui fazer aí a nossa transmissão ontem à noite, tá bom? Mas hoje estamos aqui preparados aí para a nossa transmissão, para o nosso bate-papo diário sobre assuntos bíblicos, sobre assuntos que de certa forma afligem a nossa sociedade, né? E hoje o nosso tema é muito legal porque esse texto que nós vamos ler hoje, ele é muito debatido de um ponto de vista do perdão, do amor de Deus, do amor de Jesus para com a mulher, para com o pecador de um modo geral. Mas ela tem uma mensagem muito profunda que mostra a onisciência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje nós vamos falar sobre essa onisciência, desse poder absoluto de ser o Deus que conhece todas as coisas, que é absoluto, que antes mesmo de você pensar em alguma coisa, Ele já sabe de tudo. Ele conhece o teu coração, sabe dos teus problemas, de tudo aquilo que você está enfrentando. E hoje nós vamos, nesse texto, falar um pouco sobre Maria de Magdala, ou Maria Madalena, e vamos falar também de João 8, a história da mulher adúltera. E eu vou começar lendo um texto, mas eu quero depois contar uma historinha para vocês. Primeiro, para vocês entenderem esse contexto do ponto de vista bíblico, arqueológico, teológico, nós vamos viajar para a tradição oral. Pessoal, o que é a tradição oral? A Bíblia ela foi escrita, obviamente, por muitos manuscritos. Ela foi construída ao longo da história, não apenas de escritos, mas também da tradição oral, daquilo que se falava através das gerações. As histórias contadas através das gerações chama-se tradição oral. E a tradição oral ela sempre esteve e estará incorporada a toda a construção bíblica ou todo o estudo da teologia. Quando nós nos aprofundamos na teologia, a tradição oral é muito importante para decifrarmos e entendermos determinadas passagens bíblicas. E o que eu vou falar para vocês, ela não tem uma comprovação científica, é simplesmente uma tradição oral em um texto, em uma historinha que eu vou contar para vocês. Logo depois de ler com vocês aqui o que nos relata a Bíblia em João, no capítulo 8, é onde está escrito a mulher adúltera. João, capítulo 8, ele diz o seguinte, o livro bíblico. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles tentando para criarem acusação contra Jesus. Mas o Senhor, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e disse-lhes: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio em que ela estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mas só aquela mulher, perguntou: Mulher, onde estão aqueles que te acusam?
Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém. O Senhor então disse: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Interessante esse texto, né? A história da mulher adúltera. Mas, para a gente ilustrar esse texto, eu vou rapidamente contar uma historinha dentro dessa tradição oral. Uma tradição muito conhecida no norte, principalmente de Jerusalém. Depois nós vamos ter também contestações, há muitos teólogos que contestam essa passagem, dizendo que ela não tem muitos acessos confirmando o que aconteceu realmente nesse dia. Mas conta a história que havia uma mulher que ouvia falar de um pregador que vinha do caminho de Belém até Magdala, e muitos associavam isso a Maria Madalena, ou a Maria de Magdala, pois morava naquela região. E essa mulher, durante muito tempo, acabou por ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo. E certo dia, ela era amante de um dos sacerdotes daquela cidade, um daqueles que estavam perseguindo Jesus. E esses homens, loucos para criar um espaço ou uma situação para questionar e levarem à prisão Jesus Cristo, resolvem armar para essa mulher que era amante desse sacerdote. O interessante é que armaram tudo direitinho, pois essa mulher, segundo essa história, essa tradição, já não queria mais viver em adultério com esse sacerdote. E começou a rejeitar esse homem. E ele, já maquinando situações contra Jesus, resolve então criar duas situações. Bom, eu preciso me livrar dessa mulher antes que ela me denuncie, e eu aproveito também para complicar a vida de Jesus. E ali eles armam toda uma situação e essa mulher é pega em flagrante adultério. É levada à presença de Jesus Cristo, tá? E chegando ali, esses sacerdotes, fariseus, escribas, talvez outros de grande porte na sociedade da época, perguntam a ele: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, flagrante. E a lei de Moisés diz que ela deve morrer a pedradas. E o Senhor o que diz? E Jesus, sabendo realmente que a lei deveria ser cumprida, porque se ele fosse contra a lei, ele contraria toda a estrutura que havia sido colocada através dos tempos na Torá, na estrutura da igreja cristã, entre aspas, que começava a se formar naquele momento, mas ainda enraizada na cultura judaica, busca uma saída. E diz a Bíblia, e também esse contexto, essa historinha, dentro da tradição oral, que Jesus escrevia alguma coisa no chão. E o que será que Jesus escrevia no chão? Ninguém sabe. Mas Jesus disse que, pela insistência daqueles homens, o que não tivesse pecado, jogasse a primeira pedra. E o que aconteceu? Todos, absolutamente todos foram embora, a começar dos mais velhos até os mais novos. E aí nós vamos analisar esse texto ilustrando essa tradição oral. Bom, pessoal, é claro que o homem que é mentiroso, ele é mentiroso em todo momento. Aquele sacerdote, primeiro, ele não poderia ter pecado, porque para a sociedade judaica daquela época, o sacerdote era um homem sem pecado, ainda que o pecasse. Mas, perante o povo, ele não podia ter pecado. Então, se tem alguém que deveria jogar a pedra naquela mulher, era o sacerdote. Todos os outros poderiam ir embora, mas o sacerdote não, porque ele era considerado um homem santo, um homem sem pecado. Porém, Jesus sabia o que ia acontecer. E o mais interessante de tudo isso é que nós percebemos que foi uma jogada, que foi uma cilada. Por quê? Porque o adúltero, o homem que estava supostamente com essa mulher, não estava ali. O homem que cometeu adultério com essa mulher deveria estar ali. E outra coisa também que nos leva a crer sobre essa história de Maria de Magdala é que a presença do marido também não estava.
Notem que o acusador dentro da lei mosaica, que está dedicado e ministrado em Levíticos 10, é que tanto o adúltero homem como a adúltera mulher, os dois deveriam morrer a pedradas, porém, só a mulher estava ali. Então nós percebemos no contexto de que realmente houve uma cilada ali. E eu vou ler para vocês Levíticos 20, no capítulo 20, versículo 10, diz assim: se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Vou repetir. Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Levíticos 20, 10. O homem não estava que adulterou, e nem tampouco o marido, que deveria ser o acusador. Uma vez ela sendo flagrada em adultério, o sacerdote é avisado pelo marido, ou o marido é comunicado pelo sacerdote, e o marido deveria estar presente naquele momento. Nem o marido estava, e nem aquele que cometeu o adultério estava. Então nota-se que realmente foi uma armação que dá sustentação para essa história da mulher de Magdala, que uns acreditam, outros não, que seja mesmo Maria Madalena. Mas o que importa, Edson, em cima de tudo isso, é que, como eu disse para vocês, tudo muito bem armado, tudo muito bem orquestrado. O sacerdote ele tinha por obrigação apedrejar aquela mulher. Mas a onisciência de Jesus Cristo já sabia tudo o que se passava, sabia da armação como havia acontecido. E, na verdade, eu acredito, agora em opinião pessoal, o que Jesus Cristo escreveu foi uma resposta ao sacerdote. Porque Jesus sabia que ele deveria jogar a pedra, porque ele é um homem sem culpa perante o povo. Um homem puro, é o sacerdote do templo. Ele não deveria ter pecado e, portanto, deveria jogar a pedra. Mas Jesus, sabendo que ele, mentiroso, mentindo, jogaria a pedra, Jesus escreve, com certeza, uma palavra parecida com essa. Se jogar, eu conto, hein? Ou começou a escrever no chão os pecados daquele sacerdote. Não sabemos o que ele escreveu, mas com certeza o que ele escreveu impactou quem estava ali. E impactou principalmente os grandes líderes, porque eles não escaparam da onisciência do nosso Deus, que sabia de todas as coisas, sabia de tudo que estava acontecendo ali. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele sabe tudo o que acontece em nossas vidas. Mesmo antes de você abrir a sua boca e orar, o Senhor já sabe. O que Ele quer é que você creia. Creia que Ele é o absoluto. Ele é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você tiver essa consciência, tudo vai ser mais fácil na sua vida. O Senhor está aqui, pronto para te ajudar. Pense nisso. Jesus Cristo está aí com você, conhecendo o mais profundo da tua alma, o mais profundo da tua mente, pronto para resolver os teus problemas, pronto para não permitir que joguem a primeira pedra em você. E Ele só te diz: vá e não peques mais. Deixe Jesus Cristo mudar a tua vida. Leia os 4 evangelhos. Se dedique a Jesus Cristo. Conheça. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Muito obrigado por essa noite. Amanhã, meia-noite, estaremos de volta aqui para falarmos mais de assuntos que com certeza mexem com a nossa mente, com o nosso estado, com o nosso ser, com a nossa fé. Eu espero que você tenha participado de uma forma efetiva. Peço que você se inscreva no nosso canal, não se esqueça, entra lá, Missão Destaque com C no final, se inscreve no nosso canal. Amanhã eu vou sortear 2 pessoas que no dia 15 de maio estarão conosco lá na Missão
em Santa Isabel. A nossa missão Hope Valley vai ser um dia incrível. Eu tenho certeza que você não vai esquecer esse dia. Grandes coisas, eu tenho certeza, serão cravadas no teu coração nesse dia, tá bom? Então, se inscreve no nosso canal, dá um like lá. E eu tenho certeza que amanhã, esses que já se inscreveram estarão concorrendo a essas 2 passagens, né, para estar com a gente dia 15 de maio na missão Hope Valley. Que Deus abençoe todos vocês e não se esqueçam, hein? Você já falou com Jesus Cristo hoje? Tenho certeza que será uma grande experiência. Boa noite.